amores do nono ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, tá certo? Para que possam prestar bastante atenção aí na nossa videoaula que vai começar agora, tá bom? Vamos aí, dar início à nossa videoaula de revisão. Prestem bastante atenção, meus amores, porque vamos rever todos aqueles conteúdos, tá bom? Que foi aí passados até aqui, tá bom? Então aí vamos ter um foco principal com o capítulo 13, que vamos falar sobre o neoliberalismo, globalização e a crise socialista, Dentro deste assunto tem vários outros tópicos que também vamos abordar, vamos trazer aqui para a nossa videoaula, Vamos revisar esses assuntos, Vamos revisar aí o modelo liberal reinventado, Vamos falar também, revisar a consolidação deste modelo neoliberal, Vamos também falar sobre esses dois governos, tá certo? Dois governos bastante importantes, que foi o governo da Margaret Thatcher e o governo de Ronald Reagan, tá? E vamos também falar sobre as mudanças no bloco socialista, vamos rever também as tentativas de reforma, soviética, vamos falar, e revisar a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã, tá bom? Então vamos aí dar foco principalmente a esses pontos, a esses tópicos que fomos abordados aqui, tá certo? Então espero que peguem o caderno, a caneta, para anotar aí os pontos mais importantes da nossa videoaula, que vai começar agora, meus amores. Ao final da década de 1970, o termo neoliberalismo passou a ser utilizado para designar uma forma de pensamento econômico e político, inspirado no liberalismo tradicional do século XX. A ideia era criar um novo neoliberalismo político e econômico, que fosse capaz de resolver os problemas pelos quais a economia passava. As principais causas levantadas por economistas e políticos para resgatar as ideias do liberalismo naquele momento foram o crescente endividamento público, o baixo crescimento econômico, o inchaço dos governos e o enfraquecimento da iniciativa privada e da livre iniciativa. O argumento central dos defensores do neoliberalismo era que políticas como o estado de bem-estar social havia deixado as nações endividadas. Além disso, a economia em meados do século da década de 1970 estava estagnada, ou seja, não conseguia crescer. Para esses pensadores, a maior parte oriunda da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, o grande problema era o excesso de intervenção do Estado e a falta de liberdade para o mercado. No ano de 1989, as ideias neoliberais foram organizadas em uma série de receituário para que pudessem ser aplicadas por diversos países. Organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, elaboraram um documento com uma série de medidas neoliberais indicadas ao governo como estratégia de retomada da economia. Essa união ficou conhecida como Consenso de Washington. A partir de então, esse modelo econômico e político começou a ser propagado pelo mundo. O neoliberalismo tinha as principais ideias: a redução do papel do Estado na economia por meio da privatização de empresas públicas, a implementação política da contenção da inflação, o corte de gastos e os investimentos estatais para a redução das dívidas públicas e o enfraquecimento do poder político dos sindicatos. As duas principais nações capitalistas do mundo na economia dos Estados Unidos e a Inglaterra tiveram um papel decisivo na divulgação do modelo neoliberal. Os Estados Unidos eram governados por Ronald Reagan e a Inglaterra tinha como a primeira-ministra Margaret Thatcher.
que daí começou a consolidação do governo neoliberal. No governo de Thatcher, no caso da Inglaterra, a aplicação de políticas neoliberais chamou a atenção do mundo, pois o país vivia um estado de bem-estar social desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com grandes investimentos em políticas públicas e programas sociais. Margaret Thatcher se elegeu prometendo resolver os problemas econômicos, reduzindo o papel do Estado na economia. Isso incluía, portanto, mudanças em programas sociais e gastos públicos. Ela enfrentou forte resistência por parte dos setores organizados da sociedade britânica e, em especial, dos sindicatos. Ainda assim, conseguiu viabilizar reformas que reduzissem benefícios sociais para diminuir os gastos públicos. Seu estilo forte e persistente lhe rendeu o apelido de Dama de Ferro. Um dos exemplos de política neoliberal durante o seu governo foi a privatização das minas de carvão na Inglaterra. O argumento da primeira-ministra foi o de que as minas não eram lucrativas e a prática funcionava como um peso para o Estado. Os mineiros, por sua vez, argumentavam que as minas poderiam ainda gerar riquezas e que a privatização causaria demissões em massa, acentuando problemas sociais. Alguns afirmam que o interesse do governo na privatização estava no enfraquecimento do movimento sindical, pois, para os neoliberais, as demandas dos sindicatos só aumentavam ainda mais os gastos públicos. Entre 1984 e 1985, uma greve nacional foi comandada pelos mineiros, marcada por enfrentamentos, manifestações políticas. A greve durou quase um ano e chamou a atenção da opinião pública internacional. No fim desse processo, Thatcher assumiu e conseguiu atingir o seu objetivo, que era as privatizações, aconteceram. Os mandatos de Thatcher foram marcados por reformas e embates entre governo e sociedade. Seus defensores argumentavam que ela conseguiu retomar o crescimento econômico no país, enquanto seus críticos consideravam que esse crescimento teve um custo social e não conseguiu promover emprego sem diminuir a desigualdade. Esses foram um dos debates mais recorrentes a respeito do neoliberalismo. Já para o governo Reagan, o Ronald Reagan é um autor de uma frase que resume o pensamento neoliberal. Em seu discurso de posse, ele persistiu na atuação da presidência dos Estados Unidos, disse que naquele momento de crise o governo não era a solução, e sim um problema. Na prática, estava afirmando que era necessário reduzir o papel do Estado na economia para que o país voltasse a crescer. Sua política econômica era apoiada em 4 pilares, que serviam de modelo para outros governos: redução dos gastos, redução de impostos sobre renda e menos regulação da economia e controle de inflação. Por outro lado, os gastos militares aumentaram consideravelmente em seu governo, principalmente em virtude dos investimentos da Iniciativa Estratégica de Defesa. Esse programa era popularmente conhecido como Guerra nas Estrelas. Tratava-se de uma estratégia de defesa com armas espaciais que pudessem impedir um ataque nuclear soviético aos Estados Unidos. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, organizações internacionais como a FMI pregaram a necessidade de que as nações em desenvolvimento aderissem à política neoliberal, como forma de gerar equilíbrio financeiro e desenvolvimento econômico. Muitas dessas nações buscaram seguir esse caminho da década de 1990, como foi o caso da Argentina e como veremos mais à frente no Brasil.
Agora vamos falar um pouco sobre as mudanças no bloco socialista. Na década de 1980, a União Soviética passava por dificuldades políticas e econômicas. O modelo político adotado nos países que faziam parte do bloco soviético, liderado pela Rússia, estavam desgastados. Embora tivesse havido tentativas de reformas políticas, quando Nikita, o primeiro-ministro soviético entre 1953 a 1964, expôs ao mundo os crimes contra a humanidade cometidos pelo governo de Stalin, o regime continuava relativamente fechado. Além do problema político, a União Soviética enfrentava grandes dificuldades para se mobilizar economicamente em razão do isolamento imposto pelo bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Por outro lado, havia impedimentos internos, pois a burocracia do regime soviético dificultava mudanças econômicas. Com as tentativas de reformas soviéticas, em 1985, Mikhail Gorbachev foi escolhido pelo Congresso do Partido Comunista para ser o primeiro ministro da União Soviética. Ele assumiu o cargo em um momento de grandes dificuldades e pessoas que defendiam a necessidade de uma série de reformas que organizassem blocos socialistas, tratam da política quanto na economia. Em 1996, apresentou para o mundo seus dois principais projetos para a promoção dessas mudanças, a Glasnost e a Perestroika. Essa política perestroika visava a reestruturação econômica da União Soviética, reduzindo burocracias, abrindo a economia ao mercado externo e permitindo algumas reformas da propriedade privada. Outra medida da perestroika foi o regulamentar a relação do regime socialista com bancos, instituições financeiras de outros países, na tentativa de reverter o isolamento econômico. Assim, o encontravam. Já a Glasnost, como tinha o objetivo de ampliar a participação política dos cidadãos na União Soviética, além de combater a corrupção, a burocracia, o governo, o objetivo principal da Glasnost era garantir a transparência política, diminuindo a censura e a imprensa, permitindo a existência de partidos políticos. Alguns políticos liberais e a população que apoiava as mudanças colocadas em prática por Gorbachev organizaram-se em grandes protestos e conseguiram evitar as reformas fossem suspensas. Além da crise política, o conflito entre várias nacionalidades que formavam a União Soviética se intensificou. Muitas desejavam a independência, em outros casos, a mistura de diferentes nacionalidades. Em um mesmo território, resultava-se em violência, confrontos, aproveitando-se do enfraquecimento do poder central, governantes das unidades que compunham a União Soviética conseguiam torná-las as independentes. Com os crescentes movimentos de liberdade política do bloco soviético, a situação da Alemanha dividida ficou insustentável, na verdade, tornando o quadro ainda mais complexo. Em 1989, a Hungria abriu suas fronteiras aos países ocidentais, em um movimento claro de abertura política e iniciativa. Já em 1987, as fronteiras húngaras desobstruídas, milhares de cidadãos da Alemanha Oriental migraram pelo país para chegar à Áustria. A decisão da Hungria só foi possível graças ao movimento de receptividade promovido pelo Gorbachev. Diante desse quadro, o governo da Alemanha Oriental resolveu implementar uma lei permitindo o livre trânsito de cidadãos alemãos. A crise econômica, os problemas políticos e
A insatisfação crescente da população levaram o governo a fazer concessões. O clima da Alemanha Oriental era de mobilização intensa e praticamente todos os dias havia manifestações pela derrubada do Muro de Berlim. Falando então sobre a queda do Muro de Berlim, e a reunificação alemã, em novembro de 1989, o porta-voz do governo anunciou a lei que permitia o fluxo de pessoas entre as duas nações, a qual ainda passaria por discussão no parlamento. Os cidadãos, no entanto, entenderam que a lei já estava válida e se dirigia ao muro na expectativa de poder atravessá-lo. Na noite de 9 de novembro de 1989, milhares de pessoas impedidas de atravessar enquanto a lei não fosse aprovada pelo parlamento, resolveram destruir o muro. Cidadãos dos mais variadas idades, alguns com pequenos martelos ou picaretas e depois tratores, demonstraram seu desejo de reunificar as duas Alemanhas. A queda do Muro de Berlim representou também o fim do regime socialista da Alemanha Oriental. O processo de reunificação concretizou aí em 1990, eventos que contribuiu para enfraquecer o bloco socialista. Com isso, se deu ao fim da União Soviética. As reformas propostas por Gorbachev dividiam o Partido Comunista. Uma parte temia o fim do regime, enquanto outra queria as reformas avançassem rápido. Algumas ações de Gorbachev ao longo de 1990 aceleraram o ritmo das mudanças. Nesse ano, ele reconheceu a reunificação alemã e participou de encontros importantes. Com a reunião com o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, e o Papa João II, como consequência da Glasnost, uma série de movimentos separatistas ganhou força por toda a União Soviética. Diversas nações buscaram obter maior independência e autonomia, saindo da tutela da União Soviética. Bom, meus amores, essa foi uma videoaula de revisão, Revimos aí os tópicos, do capítulo 13, do capítulo falando sobre o neoliberalismo, globalização e crise socialista. Vimos aí as tentativas de reforma no bloco soviético, Vimos a queda de Berlim, a reunificação alemã, o novo modelo neoliberal, a consolidação deste modelo, tá? E falamos também sobre esses dois governos mais importantes aí naquele período, tá certo? Espero que estejam esclarecidos em relação a esses tópicos, tá? Se não ficou muito claro, podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Ou estar esclarecendo essas dúvidas também nas nossas videoaulas, tá? Nas nossas aulas online também, que é muito importante e que ainda vai dar tempo para vocês aí estarem respondendo as provas, tá bom? Então espero, que prestaram bastante atenção aqui nessa nossa videoaula de revisão, para que não haja nenhuma dúvida aí na hora da resolução da prova de história, tá bom? Então, aguardo vocês com mais tópicos, mais capítulos aqui que vamos abordar ao longo das nossas videoaulas, tá certo? Então, beijos e até mais!